A audiometria perfeita. A audiometria é considerado o melhor exame para avaliação da audição. É o que nós chamamos de padrão ouro. É claro, eu não precisaria dizer que ela precisa ser feita por profissionais bem treinados, experientes, mas isso não basta. A gente precisa saber observar os sinais. Primeiro ponto, o conforto. Para muitos pacientes, fazer uma audiometria já é uma situação estressante demais. Eles estão preocupados com a sua audição, às vezes tem uma perda progressiva, e isso já traz um desconforto por si só. Então, o ambiente pode piorar esse desconforto, especialmente cabines muito fechadas, sem ventilação e sem refrigeração, podem deixar pacientes bastante desconfortáveis, principalmente aqueles que podem sofrer de alguma claustrofobia e também crianças. Nesse sentido, as salas acústicas, como essa daqui, costumam trazer muito mais conforto para os pacientes, desde que elas sejam bem tratadas e que possuam um bom isolamento acústico. Segundo ponto, o examinador, o audiologista ou fonoaudiólogo, a pessoa que está fazendo o exame, deve ser um profissional calmo, atencioso, que explique ao paciente tudo que será feito, que estimule o paciente a esclarecer dúvidas sobre a realização do exame, entender se o paciente teve a compreensão total da realização do exame e esclarecer eventuais dúvidas. Terceiro ponto, é importante lembrar que a audiometria é um exame subjetivo. O que isso quer dizer? Ele depende da percepção do paciente. Ele vai ouvir um som e ele vai sinalizar para o examinador se ele ouviu ou não. Então, pacientes que estão cansados, estressados, sonolentos, não estão no seu melhor momento para realizar um exame. O examinador, atento, vai perceber isso, vai conversar com o paciente e vai identificar que se aquele não é o melhor momento para o exame, talvez seja o caso de remarcar esse exame. E isso ainda é mais sensível quando a gente está falando de crianças que passaram o dia inteiro na escola, que estão num momento de muita agitação. Crianças devem fazer esse exame, de preferência na parte da manhã ou em momentos em que elas estejam mais calmas e descansadas. Quarto ponto, o uso adequado do mascaramento. O que é isso? Principalmente nas pessoas que têm perdas auditivas assimétricas, que eu já falei, em níveis diferentes entre os dois ouvidos, é muito importante durante o exame que o audiologista use sons para mascarar a audição de um lado quando testam o outro lado. E isso nem sempre é fácil de fazer. Deve-se escolher um nível de mascaramento para que quando esteja testando um ouvido, a gente tenha certeza que não é o outro ouvido que está ouvindo aquele som. Isso pode gerar uma confusão e aí produzir um laudo que não é verdadeiro. Outro ponto, é importante lembrar que o ouvido faz parte da via aérea. Portanto, crises de gripe, resfriados, sinusites, não são os melhores momentos para realização de audiometrias. Exceção a isso são aqueles pacientes que, cronicamente, sempre estão com sintomas de via aérea e aí terão que fazer o exame assim mesmo. E por fim, tempo. É impossível fazer um exame de audiometria, seja numa criança ou nessas situações especiais que eu citei aqui, em 5, 10, 15 minutos. Os exames devem ser feitos com o tempo que for necessário. Nós temos casos de criança aqui na clínica que voltaram à clínica 3, 4, 5 vezes antes de um exame ser concluído, seja por dificuldades de comportamento, crianças que não respondem bem, que o audiologista não está seguro do seu resultado. O exame deve ser repetido quantas vezes forem necessárias para que a gente esteja seguro de que aquele é o resultado certo.